Os dons de elocução ou de inspiração verbal abrangem o dom da profecia, da variedade de línguas e da interpretação de línguas. Línguas e interpretação são os únicos dons que não se encontram no Velho Testamento e nem no ministério de Jesus. Foram reservados exclusivamente para a dispensação da igreja. O ponto de número 1 trata do dom de profecia. O que é o dom de profecia? É a capacitação espiritual que habilita o crente a transmitir uma palavra sob o impulso do Espírito Santo, proclamando, sobretudo, a vontade de Deus em relação à vida espiritual e a outros assuntos do interesse de Deus e do seu reino. O dom de profecia do Novo Testamento é diferente do ofício de profeta do Velho Testamento. Sobre o dom, Paulo diz que todos os crentes poderão profetizar, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Já o ofício profético era destinado a uns poucos homens, devidamente ordenados por Deus. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, e as nações te dei por profeta. Jeremias 1, versos 5 e 6. De acordo com o teólogo Stanley Horton, o dom de profecia, de 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo em uma língua conhecida de quem fala e de quem ouve, geralmente anunciada nos cultos pentecostais. A relevância do dom de profecia. A profecia encontra-se em um lugar de destaque, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. É um dom de grande importância. Não havendo profecia, o povo se corrompe, Provérbios 29, 18. No Velho Testamento, Deus garantiu que não faria coisa alguma, sem antes comunicar aos servos, os profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Amós 3:7. No Novo Testamento, Paulo recomendou: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 5. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. 1 Coríntios 14, 39. A manifestação do dom de profecia está potencialmente disponível a todos os cristãos cheios do Espírito Santo. Trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou uma revelação vinda diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Ainda que um pregador possa entregar um sermão previamente preparado e ser uma bênção para a congregação, aqui não se trata de sermões, mas de uma inspiração momentânea. A mensagem profética pode revelar a condição do coração de uma pessoa, pode prover advertência e pode revelar acontecimentos futuros. Não obstante, o dom da profecia ser uma bênção, a igreja não deve receber toda a profecia como infalível, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo e até mesmo na igreja. 1 João 4:1. Toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Ela deverá ser julgada de acordo com a palavra de Deus. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não do homem. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja de então buscava revelações ou orientações através dos profetas. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso. Está escrito: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, verso 1 e 2. Propósitos da profecia. O propósito do dom da profecia é tríplice e foi declarado por Paulo em 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
Primeiro, edificar é construir, firmar, consolidar. No grego, oikodone, é a combinação de oikos, casa ou edifício, com done, que é construir. Portanto, o dom de profecia visa construir uma vida espiritual útil e sólida. Os crentes em Jesus são representados na Bíblia por um edifício em construção, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aos Efésios 2, 20 a 22. Somos a casa espiritual do Senhor. Estamos sendo edificados com o propósito santo de ser a sua habitação espiritual. Nesse sentido, o dom de profecia contribui muito para o nosso crescimento e para a consolidação de nossa fé. Sabemos que a palavra de Deus é a ferramenta por excelência, que o Espírito Santo usa na consolidação e na construção da igreja. Por essa razão, podemos assegurar que toda mensagem profética, toda, sem exceção, nenhuma delas se oporá aos ensinos da Bíblia, mas pelo contrário, ela sempre confirmará o que já está escrito na palavra de Deus. Jamais existirá qualquer contradição na enunciação profética genuinamente inspirada pelo Espírito Santo. O seu objetivo principal será sempre nos conduzir a Cristo, que é a pedra fundamental dessa grande construção. Conforme escreveu Pedro, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro capítulo 2, versos de 4 a 6. O segundo propósito da profecia é exortar. A palavra exortação no grego é paraklesis, significa literalmente chamar para perto, com o sentido de encorajar. Deriva do grego parakalau, que também significa confortar, inspirar, defender e guiar. O sentido é sempre o de dar segurança, dar firmeza, convicção. A palavra exortar não pode ser traduzida por disciplina, nem por repreensão, comumente visto entre os crentes. Isto não é função do dom da profecia, mas sim da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. A profecia deve encorajar o crente em particular e a igreja como um todo a prosseguir firmemente em direção à sua suprema vocação em Cristo Jesus. A exortação não pode ser uma espécie de ameaça ou de intimidação que cause pavor na igreja. Exortar também tem o sentido de chamar para fora com o objetivo de orientar, de ensinar e guiar. Por isso, Paulo orienta que quem exorta deve fazê-lo com toda a longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4,2. Terceiro propósito da profecia é consolar. A palavra consolação vem do grego paramutia, que significa falar bondosamente ou de forma suave. Deus ordenou aos pastores de Israel que consolassem o seu povo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, verso 1 e 2. A profecia deve comunicar ao coração do crente a suavidade da presença de Deus. O Espírito Santo é chamado de o outro Consolador. Ele é o Paráclito prometido por Cristo, por isso também o Espírito Santo usa o dom de profecia para transmitir a sua mensagem de consolo aos servos de Deus. Muitas vezes o zelo exagerado de alguns ministros faz com que eles se tornem agressivos e intolerantes com o rebanho do Senhor. Faz com que eles se esqueçam que dezenas de pessoas na igreja estão passando por momentos difíceis e dolorosos e estão precisando mais do que nunca de ouvir uma palavra de consolo. Em cultos de oração, nos círculos de orações e em muitas outras reuniões informais, Jesus tem confortado o coração de seus servos, principalmente daqueles que sofrem perseguições por causa de seu nome e por amor ao seu evangelho, por meio do maravilhoso dom de profecia. A paz e o consolo são promovidos no seio da igreja.
A mensagem profética fortalece o ânimo e confirma a presença de Deus, além de assegurar que Deus tem o domínio absoluto sobre todas as coisas. Sim, a sua mensagem principal é: não temas, porque eu sou contigo. Portanto, devemos louvar a Deus pela maneira sobrenatural como Ele se manifesta em nosso meio. Consolação é o aspecto mais doce e mais suave da exortação, sendo extensiva a todos os membros do corpo de Cristo. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 aos Coríntios 14, 31. Ponto de número 2, variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? Teologicamente chama-se glossolalia. É a expressão falada de uma língua nunca estudada e cuja enunciação tem como fonte genuína o poder de Deus. Difere das línguas que são faladas por ocasião do batismo com o Espírito Santo. O dom de variedade de línguas tem as seguintes características. Primeiro, nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo possuem o dom de variedade de línguas. Paulo pergunta: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? 1 Coríntios 12, 30. As perguntas exigem uma resposta negativa. Ou seja, nem mesmo aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo e que falaram línguas por ocasião da experiência pentecostal, nem sempre eles possuem o dom de variedade de línguas, pois trata-se de um dom específico na área da inspiração verbal. Claro que todos os irmãos que já foram batizados com o Espírito Santo podem falar em línguas e são candidatos à manifestação do dom de variedade de línguas. Para isso, devem cultivar uma vida de oração e de intensa comunhão com o Espírito Santo. Segundo, a variedade de línguas necessita de interpretação. Paulo escreveu: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Paulo não proíbe que os irmãos falem línguas nos cultos públicos, desde que haja interpretação. Quando ocorrer a manifestação da variedade de línguas na igreja, deve haver uma ordem para que falem, quando muito, 2 ou 3 pessoas, e uma depois da outra. Se não houver intérprete, os irmãos devem falar consigo mesmo e com Deus, ou seja, orar em línguas silenciosamente. Terceiro, a variedade de línguas, quando interpretada, edifica toda a igreja. Nesse caso, a interpretação das línguas se assemelha ao dom de profecia, no sentido de que ela também comunica uma mensagem para o corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, 5. Quarto, todo crente que fala em línguas deve orar para que haja interpretação. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios 14, 13. Geralmente, quando o irmão fala em línguas estranhas seguidamente e, na sequência, começa a entregar uma mensagem para a igreja, de fato, o Espírito Santo está, muitas vezes, usando-o nos 2 dons espirituais, variedade de línguas e interpretação de línguas. Às vezes, confundimos com o dom de profecia. Precisamos saber que o dom de profecia não necessita das línguas estranhas. Uma pessoa usada por Deus pode entregar uma profecia sem necessariamente falar em outras línguas. O dom de profecia é independente de qualquer outro dom. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? São 2 finalidades principais. Primeiro, edificar o crente individualmente. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Segundo, havendo a interpretação, a variedade de línguas vai edificar a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, verso 5. Como você pode ver nesse texto, Paulo praticamente mistura, faz uma identificação entre o dom de profecia e as línguas, a variedade de línguas interpretada como sendo muito parecidos, equivalentes. Neste ponto, então, aqui,
convém perguntar: qual é o assunto da variedade de línguas? O que será interpretado de forma comum? Ora, de acordo com Paulo, quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não aos homens, conforme ele escreve. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, 1 Coríntios 14, 2. Portanto, o falar em línguas é uma forma de adoração a Deus. Conforme lemos em Atos 2, 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E em Atos 2,11 conclui dizendo: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É claro que nesse momento aí tem mais um milagre dentro do universo do falar em línguas, que foi a manifestação de idiomas conhecidos em outras partes da terra. Isto foi algo singular, inédito, e foi algo único. Na realidade, as línguas estranhas, que Paulo diz que é um mistério que se fala com Deus, não é conhecida em nenhuma parte da terra. Mas naquele dia, aprove Deus usar também a inspiração da variedade de línguas para revelar os idiomas, para fins evangelísticos. E o que eles ouviram, aqueles povos ouviram, eles ouviram os crentes falando das grandezas de Deus. Segundo, o falar em línguas é uma forma de ação de graças. Paulo também escreve: que farei, pois? Orarei com o Espírito, isto é, orar em línguas, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, amém, sobre a tua ação de graças? Visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 15 a 17. Então está claro que a mensagem da variedade de línguas é adoração a Deus, é engrandecer a Deus e é ação de graças. Com certeza, todas as línguas que forem interpretadas trarão uma mensagem nesta direção. Glória a Deus, porque quando algo desse sentido, dessa natureza, acontece na igreja, todos são edificados. Há um espírito de adoração, há um espírito de contrição que cai sobre a congregação e todos são edificados. A atualidade do dom. O dom de variedade de línguas pode ser facilmente comprovado na Bíblia e na história da igreja como uma experiência permanente, uma experiência contínua. A experiência dos discípulos de Éfeso aconteceu cerca de mais de 20 anos depois do Pentecostes. Não obstante, o padrão do Espírito Santo continuava repetindo-se como no princípio, ou seja, os crentes eram batizados com o Espírito Santo e automaticamente, na sequência, enquanto eram cheios do Espírito, falavam em outras línguas. A Bíblia diz que, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 6. Assim, em todos os casos em que os crentes foram batizados com o Espírito Santo, em Atos, ficou claramente demonstrado, ou fortemente subentendido, que os que receberam o batismo no Espírito Santo invariavelmente falaram em línguas estranhas. Na história da igreja há muitos fatos. Irineu, discípulo de Justino, discípulo de João, testemunhou: temos em nossas igrejas irmãos que possuem dons proféticos e pelo Espírito Santo falam toda a classe de idiomas. Agostinho, um dos grandes líderes da igreja no IV século, escreveu: é de se esperar que os novos convertidos falem novas línguas. A história da igreja alemã registra: o Dr. Martinho Lutero foi um profeta, evangelista, falador de línguas e intérprete. Tudo em uma só pessoa, dotado de todos os dons do Espírito.
Esse padrão bíblico continua sendo o mesmo em nossos dias. Ponto de número 3, interpretação de línguas. Definição do dom. Este dom, interpretação de línguas, é o único dom que existe somente em função da existência de outro dom. Trata-se da capacitação espiritual de tornar compreensível à mente humana aquela mensagem em línguas que, devido à sua natureza, só podia edificar o espírito. Quando traduzida, edifica também a mente. 1 Coríntios 14:5. Tal mensagem, quando interpretada para a igreja, então pode conter, como já dissemos, palavras de adoração, de oração e de ação de graças. Toda a congregação pode assim desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificar a igreja inteira. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las. Há uma diferença entre o dom de interpretação e o de profecia, embora sejam muito parecidos e tenham muita semelhança. Mas vamos ver essa diferença. O dom de interpretação existe em função de outro dom, que é o da variedade de línguas. O dom de profecia é autônomo e não depende de nenhum outro dom. A variedade de línguas, quando interpretada, pode conter uma mensagem de Deus para os homens, mas ordinariamente é sempre uma mensagem do homem para Deus, de adoração, louvor ou ação de graças. Já a profecia é sempre uma mensagem de Deus para os homens. Estas são as pequenas diferenças. Vamos para a conclusão desta lição. Os dons de elocução continuam evidentes em nossos dias. Milhares de cristãos ao redor do mundo falam línguas, profetizam e interpretam. Ainda que os chamados cessacionistas insistam em negar a atualidade dos dons, isto se torna irrelevante diante do crescimento explosivo da obra pentecostal. Nem precisamos discutir o assunto, basta tão somente compararmos os frutos que cada igreja produz, que cada crente produz. Enquanto os movimentos liberais que negam a atualidade dos dons batizam 2 ou 3 novos convertidos, em um ano de trabalho, o movimento pentecostal batiza centenas de pessoas nascidas de novo, transformadas. Enquanto esses movimentos liberais constroem um templo, os pentecostais constroem dezenas, centenas de novas casas de orações. Só perde quem não crê. E só não tem quem não busca. Paulo diz que devemos procurar com zelo os melhores dons. Façamos então tudo de acordo com a Bíblia, porque fazendo assim, Deus nos usará poderosamente para a sua glória. Amém e amém.